Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 51. Vamos abrir aí, Lucas 9, 51. E a palavra de Deus conta o seguinte: aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, Jesus. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de um que ia para Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se Jesus, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Amém? Nessa noite, eu quero falar sobre as orações mal intencionadas. O tema da nossa meditação nessa noite é: Deus não ouve orações mal intencionadas. Mas, pastora, será que existe oração mal intencionada? Existe. E nós vamos ver isso nesta noite. Será que algumas coisas que estamos pedindo a Deus, buscando, fazendo uma campanha, e a resposta não está chegando, porque a nossa oração não é genuína e existe ali algo mal intencionado do nosso coração? É para se pensar. A palavra diz que estava chegando no tempo, a hora em que Jesus ia ser crucificado, era o tempo em que ele haveria de morrer na cruz do Calvário, ressuscitar e subir aos céus. E ele se preparou. A Bíblia diz que ele estava vestido a caráter de quem ia para os festejos em Jerusalém. E a ilha dos samaritanos, a aldeia dos samaritanos, ele queria passar por ali e encontrar ali um lugar onde ele pudesse dormir, se alimentar, para no dia seguinte estar em Jerusalém, pelo que narra o texto. E diz que os samaritanos não o receberam. Mandaram um recado para ele: por favor, não entra aqui na nossa aldeia, no nosso cantinho. Porque existia nessa época, entre os samaritanos e os judeus, uma contenda de muitos anos de mágoa e ressentimento, porque os samaritanos representavam judeus que, quando estiveram em cativeiro, se misturaram com os povos e sujaram a raça. Então, os samaritanos, eles eram considerados pelos judeus como impuros. Eles eram colocados à parte porque eles haviam misturado a raça dos judeus com as raças pagãs. E eles falam: não passa por aqui, vai dar muita confusão. Judeu falar com samaritano era um desprezo terrível. Era briga, era pecado, era impureza. E quando Tiago e João, também conhecido como filhos do trovão, eles rapidinho tomaram aquela ofensa e falaram o quê? Jesus, o Senhor quer que a gente manda descer fogo e queima todo mundo?
E Jesus diz: ah, meus queridos discípulos, vocês não estão sabendo de nada ainda. Estou quase já lá no final da minha missão e o coração de vocês ainda não entendeu muita coisa. Amados, muitas vezes nós estamos orando e não estamos entendendo que os propósitos de Deus para a nossa vida, para a vida daqueles que convivem ao nosso redor, é de vida, é de salvação, é de cura, é de libertação, é de graça, é de bondade, é de misericórdia. Não entendemos. Principalmente quando o nosso coração está doente, nosso coração está enfermo, quando o nosso coração sofre alguma adversidade e nos sentimos feridos. Quem aqui já não sentiu o coração ferido por alguém que está do seu lado e te humilhou, falou uma coisinha que você não gostou? Quem aqui nunca foi pisado no coração? Alguém aqui? Todo mundo já levou uma pisadela, uma facada no coração? E como a gente fica? Nós cristãos, eu fico muito brava. Meu temperamento é assim, eu vou aguentando e vou aguentando. E aquilo vai ruminando, mas também a hora que sair para fora, sai tudo podre e mal cheiroso. Eu sou de guardar. E aqui nós vemos que Tiago e João, eles primeiro se sentiram rejeitados. Eles se sentiram inferiorizados. Eles se sentiram magoados, porque onde já se viu aquela reba de samaritanos, aquela raça misturada que há tanto tempo está passando aqui, ó, na nossa garganta, ainda vai negar pousada para nós e para o Mestre Jesus? Amados, uma oração mal intencionada nasce de um coração doente, de um coração ferido, que deixa de ver os planos e os propósitos de Deus, que deixa de seguir as regras, as leis da palavra de Deus, para orar conforme a sua própria vontade, humana, carnal e natural. Nós, na nossa vontade humana, fazemos muitas besteiras. É ou não é verdade? Quem aqui nunca tomou uma atitude errada, na hora errada, e porque estava com o coração aprisionado em alguma situação difícil? E eles disseram aqui: Senhor, primeira coisa, Deus não ouve orações de corações soberbos. O soberbo, ele é mal intencionado. Eles aqui, quando sentiram aquela rejeição, sentiram aquela humilhação, eles cresceram, na nossa gíria, né? Fulano pegou o ar, fulano subiu no salto, fulano cresceu para o meu lado. O que é isso? Orgulho. E eles cresceram aqui, e eles se compararam ao maior profeta judeu, historicamente e espiritualmente falando, Elias. Olha só, irmãos, para quem não conhece Elias, ele foi o profeta, onde a palavra diz que ele seria um sinal para a vinda de Cristo, tudo o que ele fez. Elias fez o fogo descer do céu, Elias fez o sol parar, Elias, ele fez que 3 anos ficassem sem chuva em Israel, sinais e maravilhas.
E quando nós estamos cheios de soberba, nós oramos tudo errado, irmãos. Quando nós queremos o nosso brinquedinho na nossa mão, a gente faz tudo errado. Ora errado, age errado, trata as pessoas de maneira errada. Não são assim as crianças? Deus disse que somos como criancinhas, né? Quem tem filho aqui, daquele filho bem rabugento, que ele quer aquele brinquedo a todo custo, vai machucar, ele não tem idade para aquilo, mas ele quer aquele brinquedo. Vocês já viram aquelas crianças que no mercado deita no chão e começa a gritar? Quem já viu isso? Agora visualiza aquela mãe com o carrinho, né? E ele ali na frente do doce, e ele se joga no chão, e ele chora, e ele grita, e a mãe fala, não, filho. Aí que ele grita e berra mais ainda. E ele vai tentar, o pai vai tentar pegar a criança fica rodando no chão. Ai, quase me deu tontura. Amados, fazemos igualzinho com Deus. No mercado que Deus tem, cheio de coisas lindas para nos dar, segundo a nossa idade espiritual, no tempo certinho da nossa história pela terra, nós queremos muitas vezes pegar a bênção de Deus à força, na nossa hora, no nosso momento, no nosso desejo. Nós nem sabemos o que aquela bênção vai vir sobre a nossa vida, o que vai surtir na nossa vida, mas não interessa, eu quero agora, Deus. Esses homens aqui, se você folhear a Bíblia um pouquinho mais para trás, olha só, eles não conseguiram expulsar um demônio. Um pai de família chegou para eles, junto com os demais discípulos, e disse, Senhor, eu trouxe o meu filho porque ele se lança na água e no fogo e ele se debate. E eu trouxe para os seus discípulos e eles não. Eu já ministrei isso aqui. E eles não puderam expulsar o demônio de loucura do meu filho. E uns dias depois, estavam eles lá falando, Jesus, como Elias, vamos fazer o fogo cair do céu e queimar essa gente impura. Nos negaram a pousada, nos negaram o bem. Quem são eles para fazer isso? Ouça o que eu vou te dizer. Quando o nosso coração é soberbo, quando o nosso coração é arrogante diante de Deus, a gente perde a noção. Eles perderam aqui a noção, a ponto de achar que eles tinham capacidade de fazer o fogo cair do céu. E não deram conta de um demônio. E às vezes nós somos como esses discípulos. Eles achavam que tinham poder para isso. E muitas vezes nós achamos que a nossa oração está cheia de fé. A nossa oração está cheia de vigor. E não olhamos que aquilo que estamos pedindo, Deus não nos vai dar. Porque aquilo que estamos pedindo não está no tempo de Deus. Porque aquilo que estamos pedindo, nós não vamos saber receber e vamos estragar a bênção de Deus na nossa vida. Você sabia que tem isso também? E Deus não nos dá aquilo que não sabemos administrar. Deus não dá. Você pode roubar a bênção da mão de Deus. Você pode roubar, antecipar o tempo de Deus na sua vida. Só que você vai meter a mão pelos pés e você vai estragar aquela bênção. Amados, eles queriam a destruição dos samaritanos,
fazendo a justiça com as próprias mãos. Deus não ouve orações que nascem de um coração humano e carnal. Paulo fala que esse nosso coração humano e carnal chama-se lá em 1 Coríntios, espírito do homem, coração do homem, vontade humana, vontade do homem, humana, que está fora da vontade de Deus, que está fora dos padrões de Deus, que está fora dos caminhos de Deus. É assim que muitas vezes nós agimos no nosso espírito. Quantos casais brigam, né? Casais de namorado, casais marido e mulher. E enquanto está aquela raiva brava, eu já ouvi muito isso. Vira lá e fala, vai lá orar, Senhor, tira esse homem da minha vida. Casou até que a morte o separe, né? Mas está bronqueado. Senhor, eu não aguento mais esse homem. Aí nós nos tornamos muito espirituais, né? Porque eu quero te servir, Senhor. Esse homem está atrapalhando o meu caminho. Ele é muito sossegado na fé. Ele está atrapalhando o meu chamado. Mas na hora de casar, não viu nada disso? Quantas mulheres que já chegaram, homens, mais mulheres, magoadas, e falam, pastora, me ajuda a orar para Deus levar esse homem. Eu já ouvi muito isso. Ora para Deus levar esse homem, que apareça um anjo, um homem, uma mulher, assim cheia do Espírito, ele se entregue totalmente a Deus, ele se conserte, e para ele não fazer mais besteira na nossa vida, que Deus leve. Ô Tiago, ô João, ô filhos do trovão, orações para destruição, Deus não ouve. Olha, eu não aguento esse meu filho. Eu não aguento essa minha filha. Eu não aguento esse vizinho. Bem que podia cair um raio e destruir a casa dele. E aí a gente vai avançando, né, na nossa superioridade. Senhor, lembra-te de quanto eu já te servi, Senhor. Eu sou fiel, eu ando direitinho, eu vou na igreja. E olha aquele fulano lá, Senhor. Faz alguma coisa, mostra, Senhor, a tua justiça. E a justiça que muitas vezes o nosso coração de filhos do trovão é que aconteça alguma coisa de ruim. Quando Deus castiga, Deus disciplina, Ele disciplina para recuperar, para restaurar, para curar, para libertar, para trazer de volta, meu irmão. E quantos relacionamentos, principalmente de família, estão estragados e desgastados, porque vai ali na mágoa, no ressentimento, e uma hora se vira filhos do trovão e faz besteira. Você está entendendo? Orações mal intencionadas, Deus não ouve. Aquelas pessoas que querem conseguir lá o emprego, aquele emprego onde o fulano de tal trabalha. Já vi isso também. E esse fulano, ele trabalha nessa empresa, mas ele é casado. E a mulher quer um emprego aonde ele está para ficar pertinho dele. E destruir o casamento dele. E aí vem na igreja e fala para a pastora, vamos orar para que ele se decida, pastora. Não existe, Deus ouve esse tipo
de oração. Deus rejeita esse tipo de oração. Irmãos, houve uma época em que nós orávamos e uma senhora chegou e falou assim, olha, eu acho que foi na Cusi Júnior. Foi na Cusi Júnior. Ela chegou bem ali num canto, falou, olha, eu quero que você ore, porque o meu parceiro, ele tem uma família, esposa e filhos, mas ele me ama muito. E eu quero que a senhora ore para que ele consiga largar da família dele, para que a gente possa ajuntar. Bom, resultado, eu fui começar a orar com a mulher, logicamente, deixa eu esclarecer aqui, não para separar a família. Eu comecei a orar, manifestou um enxu bravo na mulher. Deus não ouve orações mal intencionadas. E dentro da igreja, quantos irmãozinhos feridos. Dentro da igreja de Jesus, em Bauru, São Paulo, Brasil. Amados, pessoas feridas dentro do banco da igreja. Mudam de igreja, mas levam junto com o coração a mágoa, a decepção, a frustração, a rejeição que recebeu dentro daquela igreja. Leva junto. E fica lá na outra igreja orando para que Deus faça justiça contra aquele outro irmão. E ora, Senhor, vinga, faz justiça. Faz o irmão quebrar a perna para que ele reconheça. Faz o irmão cair em si. Aquelas orações bem espirituais, né? Põe ele com o rosto no pó para ele aprender a te servir. Vocês já viram essas orações? Ah, que espiritual. Tiago e João, filhos do trovão, ora assim. Aquele irmão, aquele diácono, aquele pastor, aquele líder de jovens, aquele irmão lá que sentava do meu lado, fez fofoca por mim. Deus, tu és um Deus justo. Põe ele com a boca no pó. E Jesus diz, vocês não sabem de que espírito sois. A ficha de vocês ainda não caíram. Porque o Filho do Homem, Jesus, esse era um dos nomes messiânicos de Jesus, o Filho do Homem, veio salvar o que estava perdido. O Filho do Homem, Jesus, veio buscar a ovelha que está desgarrada. O Filho do Homem veio para que você tenha vida e vida em abundância. O Filho do Homem veio para trazer cura para aqueles que estão enfermos na sua alma e no seu corpo. Por isso ele disse, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E eu vim para os pecadores. É Jesus. É por isso que ele morreu. É por isso que ele sofreu naquela cruz. Para que a nossa ficha caia, meus irmãos. E a gente aprenda a andar com Jesus. E aprenda que ele é manso e humilde de coração. Aprenda com ele. Porque ele diz, quando vocês aprenderem comigo, que eu sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar muita paz para o coração de vocês. Quando vocês estiverem em mim, andando de acordo comigo, tudo quanto vocês pedirem, eu vou dar. Mas não como filhos do trovão, cheios de ira, de soberba, de arrogância, de orgulho, más intenções. O Senhor Deus, ele ouve orações que nascem de um coração guiado pelo Espírito Santo. Por isso que você precisa
receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por isso você precisa aprender a ter o Espírito Santo como aquele que habita na tua vida, porque ele vai te ensinar a orar da maneira correta. O Senhor ouve orações que vão gerar aquilo que Ele quer que gere: salvação, saúde, cura, libertação, prosperidade, reconciliação. Esses são os valores que Deus coloca na balança quando você ora. Esses são os valores. Em Tiago, quem está aí com a Bíblia pode abrir Tiago capítulo 4, versículo 3. Diz o seguinte. Ele diz: vocês buscam tanto Tiago, capítulo 4, começando no 2, diz o seguinte: cobiçais e nada tendes. Sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E agora o 3. Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis o quê? Mal. Para o gastardes em vossos próprios deleites. Aqui nessa igreja, onde Tiago escreve, você pode ler a carta inteira. A igreja estava numa religiosidade de oração, de jejum, de busca de Deus. Mas aquilo que eles estavam fazendo estava soando como mal intencionado diante de Deus. E Deus responde para eles: olha, vocês podem querer muitas coisas, almejar muitas coisas, mas vocês estão orando tudo errado, minha gente. Vocês estão orando onde vocês querem que os desejos humanos e carnais de vocês, que não podem tocar a minha mão para mover em favor de vocês, esses desejos aí, está tudo errado. Nessa noite, o Senhor fala com você, para você fazer uma avaliação. Muitas pessoas acham que os seus pedidos de oração não estão sendo atendidos, que é por causa da igreja. A igreja não tem unção, a igreja não tem direção, a igreja não tem poder, vou mudar de igreja. Aí vai para outra igreja, passa um ano lá e nada acontece. Aí ele chega lá e fala: aqui eu não estou conseguindo a minha bênção, o meu milagre também, porque o povo dessa igreja é muito pecador, é muito mentiroso, tem muita gente mentirosa aqui. Aí ele muda de igreja de novo. E lá na terceira igreja que ele está, ele continua não recebendo nada. E ele continua culpando os outros e não para ver. Peraí. O que é que eu estou fazendo de errado? Como que está o meu coração quando eu vou orar? Como que está o meu coração? Meu coração, ele está na direção de Deus, ele está guiado pelo Espírito de Deus. Ou eu estou aqui pedindo mal e estou só pensando naquilo que eu vou fazer com essa bênção. Deus não responde orações. Deus não ouve orações mal intencionadas. Deus ouve orações que nascem do coração do Espírito Santo que habita na tua vida. Se alguém aqui está orando e essa oração aos ouvidos de Deus, aos olhos de Deus, vai gerar um perigo espiritual para você, Deus não vai te abençoar. Ele vai fechar a porta. Vai fechar a porta.
Por isso, queridos, eu oro ao Senhor nessa noite para que você faça uma reflexão. Dentro da sua casa, a prosperidade do Senhor não tem chegado por quê? Deus é fiel, Deus não é mentiroso. A sua casa é o pior lugar onde você possa estar. Tem muita gente assim, que não gosta de voltar para casa. Tem muita gente assim que fica enrolando na rua, porque não quer chegar em casa. Porque vai encontrar lá em casa o que não gosta. Crente, crê em Deus, e fica lá orando. Deus, leva o fulano embora. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Muda a estratégia. Pede para Deus fazer a vontade dEle. E comece a avaliar onde você está errando, meu querido. Para que a sua oração mal intencionada, gerada pela ira, pela soberba, pelo desejo de vingança, a justiça feita pela tua própria mão, que você acha que a tua oração está certinha, a tua motivação é genuína e pura, mas abre os teus olhos, será que é realmente pura aquilo que você está pedindo para Deus? Será que é? Nessa noite eu quero orar com a tua vida antes de nós tomarmos a ceia. Vamos nos colocar em pé. E eu quero dizer, deixe o Espírito Santo te ensinar a fazer a oração genuína, verdadeira, que mexe com o coração de Deus. E quando a tua oração mexe com o coração de Deus, a mão dele se move rapidamente para te abençoar, para derramar sobre você aquilo que ele mais tem de precioso. Deus não é um Deus de briga, Deus não é um Deus soberbo, Deus não é um Deus de contenda. Deus não é um Deus de enfermidades, Deus não é um Deus de miséria. Deus não é um Deus ganancioso. Tem muita gente que pede as coisas para Deus por ganância, por avareza, por achar que o dinheiro vai resolver o problema dela. Deus não ouve esse tipo de oração. E tanta coisa que Deus está falando aí com você. Às vezes você se aproxima de determinadas pessoas porque você vai usá-las para alguma coisa. Você vai usar a vida dela para algum interessezinho pessoal seu. Deus não ouve esse tipo de oração. E você vai lá e ora, Senhor, abençoa essa pessoa. Traz ela para perto de mim, porque eu vou pregar o teu evangelho para ela. Eu vou falar da tua salvação. E o seu coração está mal intencionado. Feche os seus olhos.